Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 11, versículos 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou em Jerusalém, no templo. Depois de observar tudo ao redor, saiu com os 12 rumo a Betânia, porque já era tarde. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Avistando à distância uma figueira coberta de folhas, foi ver se encontrava algum fruto. Mas não encontrou nada além de folhas, pois não era época de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: Nunca mais alguém coma do seu fruto. E seus discípulos ouviram o que ele disse. Eles chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e compradores que ali estavam. Derrubou as mesas do que trocavam moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém transportar nada pelo templo. Jesus os ensinava dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vocês a transformaram em abrigo de ladrões. Ouvindo isso, os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei, procuravam uma maneira de acabar com Jesus. Mas tinha medo dele, porque a multidão toda estava maravilhada com seu ensinamento. Quando entardeceu, eles saíram da cidade. Na manhã seguinte, passando por aí, viram uma figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse a Jesus: Mestre, olha a figueira que amaldiçoaste. Ela secou. Jesus respondeu-lhes: Tenha fé em Deus. Eu lhes garanto, se alguém disser a esta montanha, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no coração, mas acreditar que se realiza aquilo que está dizendo, assim acontecerá. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem rezando, creiam que já o receberam, e assim acontecerá para vocês. E quando vocês estiverem rezando, se tiverem alguma coisa contra alguém, o perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, também perdoe o pecado de vocês. Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Iniciando hoje mais um encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar e abraçar a todos vocês, amigos ouvintes, irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de caminhada, através das redes sociais, aqui juntos com Ele, o nosso Mestre, Jesus de Nazaré. Marcos diz no Evangelho que Jesus ficou com fome, viu de longe uma figueira e procurou um figo. Certamente não é a primeira vez que Jesus fica com fome. Por que Marcos fala disso agora? A fome de Jesus é relacionada com a figueira estéril que ele encontra. A figueira que não dá frutos é símbolo de toda a organização do povo representada no templo de Jerusalém.
representada por aquela religião e, quem sabe, representada também por muitas comunidades religiosas cristãs hoje. Isso tudo é como uma árvore que não produz mais fruto para a vida do povo e faz sentir fome. É apenas aparência, como as folhagens da árvore. Mas a folhagem não sacia a fome de ninguém. E Jesus acaba dizendo que ninguém mais coma de seus figos. Jesus está visivelmente irritado. Amaldiçoa a figueira e tudo o que ela representa. Ele não aguenta esta esterilidade e acha que isto deve acabar. Em seguida, Marcos diz que Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam, derrubou as mesas dos cambistas, casa de oração se tornou toca de ladrões. A gente sempre fica impressionado pela revolta que Jesus manifesta. Ele que normalmente é tão calmo. Para entender bem este fato, é preciso explicar o que significava o templo naquele tempo. Sempre imaginamos o templo parecido com uma igreja matriz. É completamente diferente. Para começar, ele ocupava quase metade do espaço da cidade de Jerusalém. Isso mostra sua importância. Tinha 3 grandes divisões: o Santo dos Santos, depois outro espaço chamado Santo, e os pátios. Essas divisões mostram bem claro como era a divisão de classes e que a religião confirmava isso tudo. Aos poucos, com tudo isso, o templo se transformou no lugar central de arrecadação de impostos, e lugar de sacrifício de animais, que era outra espécie de imposto. Pois só uma parte da carne era queimada para Deus, a outra era usada pelos sacerdotes. Por tudo isso, Jesus diz que a casa do Pai virou toca de ladrões, porque se tornou o maior centro de exploração dos pobres. É o coração da sociedade que mata a vida do povo. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.